Muito boa noite, meu povo. Um grande abraço para todo mundo que está com a gente na sintonia de mais um Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Thiago Salazar. Boa noite, Michele, Celso. Beleza, olha, no programa de hoje nós temos a atualização sobre a paralisação do campeonato estadual, a vitória do Corinthians na estreia pela Copa do Brasil e a preparação do trio de ferro para a sequência da temporada. Tudo isso e muito mais logo depois dessas dicas. Muito bem, estamos de volta com a atualização das notícias sobre a suspensão do Campeonato Paulista. Ainda existem muitas incertezas no horizonte, mas uma coisa está definida: a rodada desse final de semana está adiada. Quem chega com mais detalhes é o José Paes. Oi, para você que se liga na TV Gazeta, a suspensão do Campeonato Paulista por causa do aumento do número de casos da Covid-19 em todo o estado de São Paulo segue movimentando bastante os bastidores do mundo da bola. Segundo algumas informações obtidas aí pela nossa equipe de reportagem, a Federação Paulista de Futebol entrou em contato nos últimos dias com os clubes da Série A1 do Paulistão e pediu para que todos seguissem normalmente a rotina de treinos visando a quinta rodada do estadual. A FPF não concorda com a decisão das autoridades públicas de São Paulo de suspender o Campeonato Paulista e, por uma questão de logística, a entidade tinha até hoje para informar as equipes se a quinta rodada do Paulistão de fato aconteceria normalmente entre os dias 20 e 22 de março, ou seja, sábado, domingo e segunda-feira agora. Por entender que não haveria tempo hábil para essa troca para levar o Campeonato Paulista para fora de São Paulo, a federação se reuniu hoje em caráter de urgência com representantes dos times da Série A1 do Paulistão. Nessa reunião foram apresentados os prós e contras de se entrar na justiça para que o estadual volte a ser disputado o mais rápido possível e aqui mesmo em São Paulo. Em nota, a FPF disse que a entidade e os clubes decidiram por não ingressar neste momento com um mandado de segurança. A mesma nota ainda dizia que após diversas tratativas com governos estaduais, municipais, CBF e federações, a rodada 5 do Paulistão está suspensa e não acontecerá neste final de semana. Com relação às demais rodadas deste período de fase emergencial, a FPF afirmou que permanece em contato com autoridades estaduais, municipais, federações e CBF para tentar viabilizar a realização dos jogos na próxima semana. Uma nova reunião entre os clubes e a Federação Paulista está marcada para segunda-feira, às 10 horas da manhã. Com informações do Paulistão, José Paes, para a TV Gazeta. Pois é, pessoal. E quinta-feira é dia do mestre Alberto Helena Júnior participar do programa e ele está guardadinho em casa, protegido, fazendo home office, mas vai abrilhantar o Gazeta Esportiva com seus comentários. Boa noite, mestre Helena. A Federação Paulista está correta ao cogitar entrar na justiça para garantir a retomada dos jogos antes do fim da fase emergencial? Oh, minha fada loura, que saudade de estar perto de ti aí, nessa nossa bancada eterna. O negócio da federação é o seguinte, amor. A Federação Paulista de Futebol, ela tem todo o direito de recorrer à justiça sob qualquer pretexto. Agora, o fato é que nós vivemos um período, a humanidade vive um período gravíssimo, especialmente no Brasil, onde os índices crescem assustadoramente, os índices de mortalidade e de infecção. É preciso realmente o pessoal cair na real, e não cai, ainda mais sob o comando do coisa aí, que manda ir todo mundo para a rua, manda tirar máscara e tudo mais. Mas sabe, é uma coisa maluca. Não dá para entender. Pois é, mestre. E agora eu quero saber de vocês que nos acompanham e dos nossos comentaristas. A pergunta do dia: a Federação Paulista de Futebol vai conseguir retomar o campeonato antes do fim da fase emergencial em 30 de março? Sim ou não? O que você acha? Entre lá no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Celso? Boa noite. Boa noite, Gil. Grande noite para você que acompanha a Gazeta Esportiva. Boa noite, Salazar. Mais uma vez. A questão... Sabe, eu acho pouco provável, pelo que a gente está acompanhando no Brasil, são notícias de mortes diárias,
cada vez mais perto da gente, pessoas conhecidas, porque antes, para muita gente, eram números. Morreram X pessoas. Na Itália. Morreu. Era na coisa... Itália. Ou no Brasil, 600 pessoas no dia no Brasil inteiro. E parecia uma coisa muito distante. Tinha muita gente até que desconfiava. Isso é política, isso é politicagem, manipulação, blá, blá, blá. E a gente está perto dos 3 mil mortos por dia. Pessoas, aliás, meus sentimentos à família do Major Olímpio, a quem eu tive a honra de dar aula aqui no meu curso, na Casper. Figura simpaticíssima e minhas condolências, meus sentimentos à família dele. 58 anos, vítima da Covid-19. Então me parece muita falta de sensatez, muita falta de sensibilidade, dessa insistência da federação em querer fazer jogo num contexto como esse. Sabe, num contexto como... tem protocolo, mas as favas, porque a gente está vendo um monte de jogadores aí que teve problema com a doença. E vai saber quantos desses jogadores não contaminaram outras pessoas, familiares, familiares e tudo mais. Então, seguinte, para eu tenho que respeitar essas 2 semanas que foram impostas pelo governo do estado e o quadro. Campinas decretou lockdown hoje. Outros estados, Ribeirão Preto, sabe? Então, neste cenário, há de haver contribuição, acho muito pouco provável que volte no dia 30. Você acha, Salazar? Michele, eu entendo que não deve voltar, mas eu não descarto a possibilidade. São 3 rodadas de paralisação, em tese, isso se a situação não for postergada, porque diversas vezes nós tivemos anúncios de fase amarela, fase laranja, que foram postergadas. Inclusive, isso é um receio de alguns dirigentes, de que esse período dure mais. Um dos dirigentes que eu conversei durante a semana passada é, Salazar, são 3 rodadas, mas quem garante que não vão ser 10 rodadas? Né? Se a coisa continuar nesse ritmo, a gente foi de 2.800 mortos para 3.000 e vai saber qual é o ritmo que nós vamos alcançar nos próximos dias. Eu não duvido, Michele, por quê? Porque pelo que eu converso, é muita politicagem, é muito interesse financeiro. Querem que o campeonato continue por preocupação financeira. A federação está preocupada com o dinheiro da que envolve, da televisão principalmente. Os clubes estão preocupados. O que eu escutei é o seguinte: o custo de jogar longe de São Paulo é grande, mas você tem um fluxo de caixa. Se você não jogar em nenhum lugar, você trava o fluxo de caixa, começa a vir salários atrasados de alguns clubes que já estão, tem o problema daqueles contratos que terminam antes do campeonato, enfim. Eu não duvido, Michele, porque é politicagem e está todo mundo preocupado com dinheiro, quando a gente devia estar preocupado com essa situação que o Celso bem expôs aqui. Entendo como uma atitude egoísta da federação e dos clubes. E, como eu disse aqui na quinta-feira passada, a continuidade do Campeonato Paulista, ou do futebol em si, traz sensação de normalidade. E para mim não existe essa coisa do novo normal. Isso que nós estamos vivendo não é normal. E a questão, a curva de aceleração nunca esteve tão alta como está. Lotação dos hospitais e tudo mais. Lotação dos hospitais e tudo mais. Bom, manda o que você acha, se a Federação Paulista consegue voltar com o campeonato antes do dia 30 de março no nosso WhatsApp 11 99 479 1633. A bola segue rolando fora do estado de São Paulo e ontem o Corinthians entrou em campo pela Copa do Brasil. Não deu para os antes. O Timão espantou a zebra e despachou o modesto Salgueiro. Jogando no interior de Pernambuco, o Corinthians teve a primeira chance com o Jô logo aos 3 minutos. Na cobrança do escanteio, a bola sobrou para Gemerson fazer 1-0. Atrás no placar, o Salgueiro exigiu algumas intervenções de Cássio e o goleiro do Timão evitou o empate do time da casa. Na segunda etapa, a bola sobrou para Ramiro e o camisa 8 chutou forte para ampliar. 2-0 Corinthians. Nos acréscimos, Matheus Vital driblou 2 adversários e fez um golaço. Final, Salgueiro eliminado 0, Corinthians classificado 3. Foi uma vitória boa do Corinthians, né? Não foi tipo uma magrinha. É que o placar é mentiroso. Nossa, muito. O placar é muito. Ué, não foram 3 gols, Celso? 3 gols, mas o futebol apresentado, um lixo. Ué, mas que gol conta, assim, né, o Corinthians... Celso? Não, claro que conta, mas eu não conto, é aquela história do resultado. Eu não me ligo só no resultado. O Corinthians fez 5
primeiros minutos bons, dando a blitz no Salgueiro, que tem uma defesa muito frágil. Criou uma oportunidade com o jogo aos 3 minutos, logo em seguida, cobrando escanteio, o Jefferson fez o gol. Depois daí, o Corinthians se fechou, deu a posse de bola para o Salgueiro, que não sabia muito o que fazer com ela, é verdade. Mas o Corinthians também, quando tinha posse de bola, também não sabia o que fazer, errando muitos passes e tudo mais. Olha, foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na vida. Ai, que horror. E quase que o Corinthians tomou um empate ainda na bola parada, não fosse o Cássio. No segundo tempo, o Corinthians melhorou um pouquinho, fez o segundo com o Ramiro, na falha do goleiro, diga-se de passagem. Também continuou sem jogar absolutamente nada, até que o Matheus Vital, e aí, Salazar, me chama a atenção o papel do Wagner Mancini. O Matheus Vital chegou no Corinthians com uma expectativa muito grande, depois nunca aconteceu, era só um rostinho bonito entre os jogadores. E aí, chegou o Mancini, começou a incentivá-lo a jogar aberto, cortando por dentro e a chutar de longa distância. E assim, ele já é artilheiro do time na temporada. Mais letal, mais perto da área, o Wagner Mancini chegou a falar. Ele tem tudo, né? Ele tem potência, ele tem aceleração, ele tem força, mas se ele ficar jogando lá, longe do gol, tal, onde que ele vai usar isso? Não vai aparecer porque ali ele vai tocar mais de lado. O Matheus Vital, ele tem participação em 5 dos 8 gols do Corinthians na temporada. O Corinthians fez 8 gols na temporada. Ele fez 3, deu passe para outro e sofreu um pênalti que o Jô converteu no rebote. Então ele está sim sendo fundamental. Os gols são até muito parecidos. E eu estou nessa linha do Celso. O Corinthians começou o jogo indo para cima, pressionando, deixando o Salgueiro em dificuldade, fez o gol. Você pensou o quê? Bom, o Corinthians vai se impor diante de um adversário de Série C, um adversário que não tem condição, não teria em tese de desafiar o Corinthians. Tinha tudo para ser um jogo tranquilo. A folha salarial do Salgueiro, R$120 mil. É um absurdo, é 75 vezes menos que a do Corinthians. Agora, eu entendo que essa dificuldade que o Celso apresentou aqui foi muito por uma ideia de jogo equivocada do Wagner Mancini. Cheguei até a perguntar isso para ele na coletiva, acho que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Ele esperava, ele falou isso lá em São Caetano já, ele esperava um jogo brigado, disputado, iluminação ruim, campo ruim, vai ser aquela coisa, Copa do Brasil, o time deles é pior, então nós vamos para a guerra. E aí o que ele faz? Ele tira, não começa com Casares, não começa com Luan, não começa com Cantilho, vai de Gabriel e Ramiro, ou seja, vamos para um jogo mais disputado. Otero pelo meio. Conclusão, primeiro tempo, Salgueiro com 70% de posse de bola, Salgueiro finalizou mais, cruzou mais, teve mais escanteio. E o Corinthians cometeu 19 faltas no primeiro tempo, o Salgueiro 5. Você viu o Salgueiro colocando a bola no chão e o Corinthians dando butinado e o Corinthians dando bicão. Acho que o Wagner Mancini esperava um jogo que não se apresentou. E aí a escalação do Corinthians contribuiu para esse futebol muito, mas muito feio, apesar da vitória tranquila de 3-0. Ô, mestre, o que o senhor achou desse jogo do Corinthians, hein? Mestre, o que você achou, mestre? Bom, o jogo, minha cara, é aquele jogo em que o Corinthians deu o que é possível dar. É muita disposição, muita correria, combate, o time um pouquinho mais organizado, diante de um adversário muito fraco, né, sem maiores condições de enfrentar um dos grandes do Brasil. E, embora o Corinthians não tenha esse status dentro do campo, não tenha um status próximo da sua história, do seu significado, do seu símbolo, né? O Corinthians é muito fraquinho, é um time médio, vamos dizer. Um elenco curto, alguns bons jogadores, outros menos ainda, e sem dinheiro para contratar. Então, o torcedor corintiano, ele tem que se segurar no resultado. E o resultado foi ótimo, 3-0, o que se quer mais? E teve o golaço do Vital, né? Que ele pega a bola da esquerda, vai um pouco para dentro e mete no ângulo. O que ele tem feito com uma certa frequência, diga-se de passagem, minha santa mulher. Tá certo, mestre. Olha, para falar mais dessa vitória do Corinthians, vamos chamar o Jonas Campos, que está no Parque São Jorge, acompanhando o noticiário corintiano. Boa noite, Jonas. Em termos de resultado, o jogo de ontem foi ótimo para o Timão, mas o desempenho não agradou, né? Não é isso, Jonas? É mais ou menos por aí, Michele. Boa noite para você, para o Celso, para o Salazar.
Olha, aos trancos e barrancos, gente, o Corinthians está invicto na atual temporada. Inclusive, contando aí os últimos jogos da última temporada, já são 7 jogos de invencibilidade. Vitória de ontem, importantíssima, né? Rendeu mais de 2 milhões de reais aos cofres do Corinthians, que agora vai encarar o Retrô na segunda fase da Copa do Brasil. Nessa segunda fase também é jogo único, sem vantagem do empate, né, para nenhum dos lados, mas o Corinthians joga em Itaquera, na Neoquímica Arena. Então, em termos de resultados, a coisa tem acontecido sim. O Matheus Vital tem sido o grande destaque dessa equipe, como vocês falaram. O Wagner Mancini não poupou elogios a esse jogador na entrevista coletiva após a classificação de ontem para cima do Salgueiro. Mas o Mancini reconheceu, gente, o Corinthians, apesar dos bons resultados, né, líder do Grupo A no Campeonato Paulista, avançou para a segunda fase da Copa do Brasil, ainda deve sim muito futebol. Fala aí, Mancini. Eu não estou satisfeito não, acho que o Corinthians pode jogar muito mais. Agora, é importante, lógico, quando você faz os ajustes, que a tua equipe esteja vencendo as partidas, né? A gente vem de uma série invicta de jogos, a equipe tem sofrido poucos gols, mas o desempenho é óbvio que está muito abaixo ainda daquilo que a gente espera. Isso é uma unanimidade aqui dentro do Corinthians, a gente sabe disso. Os atletas também sabem que podem render mais. Pois é. A questão é que está difícil, né? O Corinthians parece que apresentou um melhor futebol no Campeonato Brasileiro, quando deu aquela guinada que nem esperava. E nesse início de temporada, o Corinthians está muito mal. Mas já estava no final da última, né? No final, quando não consegue a classificação à Libertadores, o Corinthians já vinha numa sequência bem ruim. Exceção feita ao jogo Internacional, que foi uma dedicação extraordinária, talvez por causa da rivalidade. E também só isso, só dedicação. Muito se fala sobre o Corinthians superou o gramado. Eu até tenho tomado cuidado com as críticas sobre o Wagner Mancini, porque assim, eu entendo que ele já mostrou que ele é competente. Ele já mostrou, mas eu entendo que ele pode colaborar mais. Por exemplo, para mim ontem ele errou na escalação. Para mim ele contribuiu para esse futebol ruim do Corinthians de ontem. Não, mas ele achava que ia ser um tipo de jogo e aí foi outro. Aí... A formação tática também, entendo que essa formação não está se apresentando como a ideal para o time do Corinthians. E eu estou um pouco nisso que o Celso falou, assim, o Corinthians apresentou bons resultados e desempenhos razoáveis contra equipes mais fracas. O Corinthians, quando enfrentou equipes mais fortes, à exceção daquele jogo com o Inter ou com o São Paulo, sofreu muito, principalmente no final da última temporada. E eu tenho a impressão que isso se mantém. Mas ele tem tem que dar razão a ele. O Corinthians enfrentou um gramado ruim ontem, um gramado ruim em São Caetano, e teve aqueles 2 jogos em Itaquera em que um dilúvio caiu no estádio, sobre o estádio. Dilúvio que ajudou o time. Ajudou o time, porque eu acho que ia ser pior a situação contra o Palmeiras, principalmente, né? Então, assim, vamos lá, o pessoal está voltando de Covid, vamos ver quando o Corinthians não jogar num gramado normal, vamos ver, mas... assim. Mesmo assim, eu acho que não é a quinta força, o Corinthians? Não, para mim não é não. Agora, é a quarta. A gente vai votar no Mesa Redonda domingo, hein? Votação sobre a quinta força. A propósito do que disse o Salazar, a escalação com Gabriel, Ramiro e Otero pelo meio, deixa o time acéfalo, sabe? Isso que eu tô falando. O Jô, dava para ser melhor. E o Jô, que eu gosto tanto do Jô, ele está numa fase, mas está numa fase tão ruim. Acho que é o pior momento do Jô no Corinthians. Talvez o pior momento dele na carreira. Sem dúvida. Sabe? Só tá saindo desse momento, né? Faz tempo já. E a escalação, o Otero, por exemplo, eu vi ótimos jogos do Otero pelo Atlético Mineiro, jogando pelo lado, inclusive, cortando pelo meio para bater de longe, mas tá uma fase ruim também. E não deve ficar, pelas informações lá de bastidor, não deve ficar, porque é um cara que pega muito bem na bola, mas ele não dá sequência ao jogo. Na hora do toque, do lançamento, do drible... Ele se embanana. Ele se embanana muito, demais. As jogadas morrem muito no pé do Otero, bate muito bem na bola, mas as jogadas morrem muito. E é isso que o Celso falou, é aí que está a minha crítica ao Mancini. O Corinthians não tem um grande elenco, mas dá para jogar com um time melhor. A ideia também de colocar o Cantilho de primeiro volante, o Gabriel de segundo, eu acho que ele dificulta os 2 jogadores. Então, assim, é um Mancini que eu acho que tem que pôr a mão na cabeça e refletir. Vamos agora para a Academia de Futebol com o Alexandre Silvestre e as novidades do Palmeiras. Boa noite, Silvestre. Tem olhado a escalação do Verdão nesses jogos do Campeonato Paulista e um nome tem sido constante, Silvestre, que é o Vinícius Silvestre no gol. É teu parente, Silvestre, é isso?
Boa noite, pessoal. Fala, Michele. Não sei, se for também tá tudo certo, mas eu desconheço. E muito boa sorte ao Vinícius Silvestre, goleiro formado na base do Palmeiras. Tá aqui no clube há 15 anos, ganhando oportunidades nesse começo de Campeonato Paulista. Pena para ele que o campeonato está paralisado, mas ele assumiu a condição de primeiro reserva, ultrapassando o Jailson. O Abel Ferreira dando oportunidades para o Vinícius, que do atual elenco é o jogador com mais tempo de casa, com mais tempo de Palmeiras. E ele quer, na verdade, além das oportunidades, se sagrar um goleiro importante dessa escola maravilhosa que o Palmeiras sempre teve quando o assunto é goleiro. Só para citar 2 nomes, e perdão aos não citados, Oberdan Catani e Marcos, o São Marcos de Palestra Itália. O Vinícius Silvestre falou à TV Palmeiras nas últimas horas. Vamos acompanhar. Para mim é uma sensação maravilhosa, acho que poder desfrutar todos os dias, poder trabalhar com grandes jogadores, com grandes goleiros, com grandes técnicos. Para mim é um motivo de muito orgulho, de muita honra. Estou muito feliz, igual eu te disse ontem, eu estou realizando um sonho, cara. Eu procuro absorver o máximo, são grandes goleiros, o Everton, o Jailson, Praz, os goleiros que passaram antigamente também, Sérgio, Marcos, são grandes referências, grandes goleiros. Eu procuro absorver o melhor de cada um para poder incluir no meu jogo. Eu sempre me preparei da melhor forma, sempre me cuidei, sempre minha parte fora de campo. E para mim está sendo uma realização de um sonho, poder ter a oportunidade de jogar com a camisa do Palmeiras, de vestir a camisa, de estar tanto tempo aqui, me sinto privilegiado. Arrebenta, Silvestre! Tamo juntos, meu garoto. Ó, reapresentação hoje após folga ontem. Jogos cancelados, São Bento, Palmeiras vem enfrentar o São Paulo no sábado, não vai mais. Reapresentação hoje, com reforço de protocolos de segurança dos jogadores junto com o médico do Palmeiras, tanto para quem está trabalhando aqui na academia, como para aqueles que vão sair de folga no final de semana. Titulares retornam amanhã, realizam testes e retornam para valer as atividades em caso de testes negativos no domingo. Enquanto isso, uma segunda leva de atletas sai de folga no próximo domingo. E já já eu que folguei no final de semana, volto para trazer informações, Michele, do Borré. Será que vai... Esfriou. Tem um outro colombiano na mira do Palmeiras e tem um reforço chegando. Até já. Até já. Muito legal, GC, hein? Cancelado. Ai, meu Deus, vou cancelar você, Celso. Pode cancelar. Aquela coisa de cancelar, pra cancelar. Não ligo, não. Vai. Já tô blindado. Ô, Celso, fala Diga. uma coisa. Vocês viram que a gente tá tudo Agora longinho, né? virou Um do moda, outro aqui né? também, tomando cuidado. A gente não se suporta e resolveu ficar mais longe. Então vou mais pra longe ainda. Não, comentei aí, por gentileza, a questão do Palmeiras aí. O Borré não, que ele vai falar depois. Não, eu vou cancelar meu comentário. Não, falando sério. Essa foi boa. Você já estava só, né? Cancelou o comentário. Ah, tá aqui pra mim. Então, eu tô na expectativa do colombiano que o nosso amigo Alexandre Silvestre vai citar. O Borré é uma contratação muito difícil, porque é um jogador muito valorizado. E, obviamente, ele está aguardando proposta da Europa. Sim. É isso, sabe? Simples assim. Se não pintar a Europa, ele pode voltar as atenções para os vizinhos da Argentina, no caso Palmeiras e São Paulo. Mas acho pouco provável mesmo, pelo menos no cenário atual. Eu vou até aguardar para ver qual a informação que o Silvestre tem do Borré, mas eu achei bacana essa situação da diretoria do Palmeiras segurar um pouco o investimento que seria feito, né? Preocupado com a pandemia, o Palmeiras fechou o balanço de 2020 com um déficit de 151 milhões. Isso ganhando um monte de premiação. Isso, 151 milhões de déficit de 2020. Tem o problema com a Crefisa que tem que pagar, não tem jeito, como a gente abordou aqui já. A Receita pegou e vai ter que pagar, a coisa entrou como empréstimo. Então, eu acho assim, o Palmeiras tem um grande time, é um momento de pandemia, campeonato sendo paralisado, você não sabe que tipo de situação você vai ter daqui para frente. A coisa pode ficar ruim financeiramente, dinheiros previsíveis podem não chegar, então assim... Acho que o Palmeiras vai bem, o Gagliotti acerta nessa de, peraí, eu vou segurar, um investimento caro, alto, não é hora para isso. Tá bem, então. Bom, vamos voltar para Barra Funda agora com Osmar Garrafa e as notícias do São Paulo. Boa noite, Garrafa. Essas contratações que o Tricolor vem fazendo são mesmo um negócio da China?
Boa noite, Michele. E hoje a noite está do jeito que você gosta. Chovendo na Barra Funda. Silvestre entrou há pouco sem chuva. Começou você me chamar, bastou você me chamar. Começa a cair uma chuvinha aqui no CCT da Barra Funda. Michele, o São Paulo vem contratando jogadores, né? Está tentando reforçar o seu elenco. Até agora ele já trouxe o atacante Bruno Rodrigues, o lateral Orejuela, o Benítez, que deve ser anunciado a qualquer momento, já está treinando com os jogadores do São Paulo, inclusive, jogador que vem do Vasco da Gama. Está faltando um pequeno detalhe de pagamento para o Vasco para ele ser apresentado. Contratou também o Éder e o Miranda, além do William. E esses dois últimos, Éder e Miranda, vieram do futebol chinês. E a experiência de jogadores que estão retornando do futebol chinês para o Brasil não tem sido das melhores com os clubes brasileiros. Claro, toda regra tem exceção. Principalmente, o São Paulo andou quebrando a cara com jogadores retornando da China. Vamos acompanhar na reportagem. O que não falta no futebol chinês são brasileiros. Vale lembrar que muitos desses atletas, principalmente os de renome, depois de um tempo retornam aos clubes brasileiros. O detalhe é que quando isso acontece, essa galera já está com mais de 30 aninhos. E aí, nem sempre todas as contratações acabam dando o retorno esperado. O atacante Diego Tardelli no Galo Mineiro, Conca no Flamengo, Ricardo Goulart e Ramírez, recentemente no Palmeiras, são apenas alguns exemplos de jogadores que retornaram do futebol chinês e não vingaram. No São Paulo, temos também 3 exemplos: Jusilei, Hernanes e até o badalado Alexandre Pato. Nenhum dos 3 rendeu no tricolor o esperado quando retornaram da China. Inclusive, antes de deixar o clube na última temporada, Alexandre Pato amargou em algumas oportunidades o banco de reservas. Mas o tricolor de Hernan Crespo parece não levar muito em conta essas referências não. O novo São Paulo está apostando em 2 veteranos que estavam no futebol chinês. O atacante Éder, de 34 anos, que já jogou na Inter de Milão e também na seleção italiana, e o conhecido zagueiro Miranda, de 36 anos, que inclusive já fez sucesso no tricolor, estão chegando. Será que ambos vão conseguir apagar a sina de que jogador veterano, que volta da China, na maioria das vezes acaba não dando em nada? Bom, para termos essa resposta, vamos aguardar um pouquinho mais, certo? Certo, Silvestre. Ô, Silvestre, garrafa, já tá molhado lá, daqui a pouco ele volta. Essa coisa do futebol chinês, eu não sei se o futebol chinês estraga jogadores como se prega. Se você pegar Renato Augusto, por exemplo, fez uma Copa do Mundo, já um dos principais jogadores da seleção brasileira jogando no futebol chinês. Não sei se estraga, mas é um futebol, conversando com os jogadores... Eu acho que o que sobra para o mercado brasileiro que vem do futebol chinês é o que está em baixa por lá. Essa é a questão. E aí poderia estar em baixa lá, em baixa na Europa, qualquer outro lugar do mundo, até porque falta dinheiro para você. Sabe, você vai no mercado, você olha lá aquela fruta orgânica, né? Bonitona, que é muito saudável. O espinafre dá R$8 orgânico. Então, Nossa aí você olha aquilo e fala assim, pô, é isso que eu quero pra minha vida. Mas aí, pandemia, aquela coisa... deixa eu comprar o de 4, né? O cara vai lá e compra, é isso. Entendeu? Aí a fruta já tá mais amassada, com todo respeito, sabe? Mas aí, ô Celso, meu entendimento é assim, mas precisa fazer esse tipo de contratação? Mas você precisa ir na China, pegar um jogador embaixo em final de carreira, mas o Miranda, trazer ele pro Brasil. Mas são vários jogadores já idosos para jogador. O Miranda foi um craque da posição. Como que está o Miranda hoje? Eu não sei. Não tenho nenhuma competência para falar. Ninguém, eu acho que pouquíssimas pessoas no Brasil devem saber. Como que está o Miranda? O Miranda tem 36 anos. Há necessidade de contratar o Miranda? Por exemplo, o Gil, o William e o Éder, que eles contrataram 34 anos. Eu queria lembrar aqui, diferente do que eu falei do Gagliotti agora, o Casares foi eleito presidente do São Paulo com o argumento de que precisaria enxugar a folha salarial, porque ele mesmo apresentou dívida do São Paulo, 580 milhões, e precisava ser feito um trabalho nesse sentido. Quando foi contratado o Crespo, inclusive, eles falavam justamente isso, não tem dinheiro para contratação. Isso, o Crespo até se mostrou ciente da situação. Aí, de repente, o São Paulo contrata um jogador de 36 anos, 2 de 34 anos. Você perdeu o Juan Fran. Tudo bem, mas se você traz esses caras, iguala a folha salarial ou até aumenta, não sei se não aumenta com o salário desses 3,
Eu acho que fica diferente do discurso que você pregou na campanha e é incompatível com a necessidade do elenco também. Eu sinceramente, não sei se é melhor apostar no garoto da base, não sei se é melhor apostar em um jogador só que venha para resolver, do que você trazer o Miranda, o William e o Éder, 2 com 34 anos, 1 com 36 anos, vindo da China, ninguém sabe como tá, tem esse histórico. Então, assim, ó, sinceramente, eu sei que tem o lado afetivo, principalmente o lado afetivo com o Miranda, mas a gente já viu aí, como mostrou a matéria, quantas histórias, quantas vezes os clubes brasileiros se deram mal por causa dessa relação afetiva com os jogadores do passado. Ô mestre, você está confiante com essas contratações do São Paulo? Eu acho que o São Paulo está procurando se reforçar, mas não sei se está na medida certa. A vinda do Miranda, o Miranda fez um excepcional trabalho no São Paulo no passado, é um jogador que eu não vejo atuando ultimamente, porque ele está lá na China, mas é um jogador de muita categoria, um zagueiro. Mas ele supõe que o São Paulo vai mesmo insistir com esse negócio de 3 zagueiros, porque o Miranda jogou no São Paulo com o Muricy nessa função, nesse esquema com 3 zagueiros, né? O Éder foi até da seleção italiana, mas não sei, 34 anos para o centroavante já é mais complicado. O negócio mais estranho é esse do William, né? Também um jogador de 34 anos e que nunca fez sucesso em lugar nenhum. E você começa a encher o time de jogador com mais de 30 anos e começa a obstar a subida dos títulos dos meninos, né? Que tem dado certo no São Paulo. São Paulo chegou a líder com folga no Campeonato Brasileiro, jogando com um monte de garoto. E é a única saída para o futebol brasileiro. Mas vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. E além desses tem o Hernanes, que tem idade, tem o Daniel Alves, né? Bom, enfim, mas eles sabem o que estão fazendo, né? Afinal de contas, eles são os especialistas. A leitura que eu faço é que talvez eles estejam tentando dar um pouquinho mais de casco duro para esses garotos, não deixar a responsabilidade só para os garotos. É a leitura que eu faço. Mas tem os de 28 que podiam chegar, né? De 26. É mais caro, né? Aí é a fruta orgânica. E tem que ver a grana. Tem que ver a grana. Recadinhos agora pelo WhatsApp. Roda. Salve, galera Gazeta Esportiva. Aqui é Luciano de Guarulhos. Não vai atrapalhar o futebol, meu. Tem que voltar, tem que ter jogo. Valeu! Jenny, Celso, Sanazaro, eu sou Brana de Americanópolis, palmeirense. Acho que a FPF não vai conseguir retomar os jogos antes de dia 30 de março, porque não tem lugar para fazer os jogos. Beijo! Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. A Federação Paulista não vai conseguir retomar o campeonato antes da fase emergencial, dia 30 de março. Um abraço. Thiago Quirino e Cristiano Ronaldo, Vila Albertina, Zona Norte. Ai, que fofo, muito legal. Vamos mais uma vez para a Academia de Futebol com notícias do Palmeiras? Ô Silvestre, como que tá a novela? Agora você vai contar pra gente. Rafael Borré. Vamos lá, tá que nem a meteorologia. Entrou uma frente fria aqui na Zona Oeste, chuva, vento, relâmpagos, e a negociação do Palmeiras com o Borré deu uma esfriada. O Salazar matou a pau, é mais ou menos o que ele disse em linhas gerais. O Palmeiras adota uma postura cautelosa nesse momento. Foi com tudo para cima do Borré, teria já acertado vários detalhes com ele, mas como a operação é milionária, e estamos falando aqui de aproximadamente, fala-se, em 80 milhões de reais de investimento por 4 anos de contrato, o Palmeiras, diante da pandemia, da crise financeira, das incertezas, até da economia do país e da América do Sul, prefere dar uma recuada nesse momento, tirar um pouquinho o pé do acelerador. Tanto isso é verdade, e eu também não descartaria, viu, Michele, um jogo de cena. O Abel ontem, o que o Abel falou em entrevista ao pessoal da UOL? Falou que, eu gosto muito do Borré, mas tem que definir logo. É que nem quando eu pedi minha mulher em casamento. Comprei um anel, pedi, ela disse sim, casamos. Não dá para ficar esperando muito tempo.
Aguardemos. De todo modo, o setor de inteligência do Palmeiras está em cima, já colocou no radar um outro colombiano que eu sinceramente não conheço, é um pouco mais jovem que o Borré, é meio atacante, Eduardo Atuesta, Eduardo Atuesta, ele joga nos Estados Unidos já faz um bom tempo, na principal liga lá norte-americana, no Los Angeles, tem 23 anos e pode de repente vir para reforçar o ataque do Verdão. Quem está chegando e a qualquer momento pode desembarcar por aqui, estamos só aguardando o Palmeiras confirmar, é o volante Danilo Barbosa, que chega por empréstimo do Nice da França, vem a custo zero para o Palmeiras e vem para suprir a saída do Emerson Santos, que foi jogar no Japão. Valeu, Silvestre. Você conhece esse Eduardo Atuesta, é isso? Não tenho referência. Não, a gente não tem como acompanhar, aliás, esse tipo de jogador. Você pode pesquisar depois que falam o nome. Dá um Google. Assim, eu não tenho o hábito de ver a Liga Norte-Americana. Sim, mas olha que interessante. Trouxe um jogador de graça, que é o Barbosa, que estava na França, vem sem custos, é mais jovem, é isso que eu falo. Pode dar certo, pode dar errado. Como fez o Corinthians com o Gemerson, por exemplo. Exato, o Corinthians fez com o Gemerson. Pode dar certo, pode dar errado, ninguém sabe, mas faz mais sentido, é mais coerente com o momento do clube. O Gagliotti está tomando esse cuidado com o Borré e o Casares, para mim, está apostando alto demais. Ah, não, mas nós não investimos. Tudo bem, mas você vai ter que pagar salário aí só para 3 jogadores em fim de carreira, jogando longe de um grande centro. Qual a necessidade? Mas parece que vai ser por produtividade, o que é menos mal, né? Sim. Mesmo assim, Michele, sabe por quê? Caminho. Tira espaço. Também não é só dinheiro, tem que pensar no campo. A gente tem que admitir também que a situação do Palmeiras ela é mais confortável. Claro. O Palmeiras vem de títulos, 3 títulos na temporada passada. Pode ganhar mais 2 nos próximos. É o que menos precisa de reforço. É o que menos precisa de reforço. Então pode esperar. Se não vier nada, a torcida não vai reclamar. Sim. Tá todo mundo diferente tranquilo. Do que o Silvestre falou, o Abel Ferreira falou, né? Cara, comprou aliança, tem que casar. Tem um amigo que ficou noivo 10 anos, aí não casou. Não. Tem que estudar no mercado. Noivado é o seguinte, espera a pandemia. Noivado de ser humano, no máximo 1 ano. De ser humano. De ser humano. Agora, o noivado do futebol... Tem que ser o que ele falou. O cara vai ficar enrolando, parece que não quer vir trabalhar, então aí já tchau e bem. Não vai ficar enrolando. O Gagliotti está sendo prudente. É claro. Não. Você está no meio de uma pandemia, você não sabe o que... Mas o Borré... Vou investir 80 milhões. Não, mas a questão é o Borré não responder. Então, mas o Borré também está na dele. Jogador valorizado, tem algumas propostas de outros clubes. Ele pode esperar. É aquela questão de esperar o melhor momento. Está na dele também, não tem pressa nenhuma. Tem time que o cara tem que querer jogar. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. E se tem Palmeiras 2 ou 3 desse mesmo nível? É isso aí. Bom, vamos novamente para a minha querida ZL. Para a querida ZL, né? O Jonas Campos está lá? Ele está lá em Itaquera, é isso, Jonas? Bicampeão mundial. O elenco do... Tô aqui no Parque São Jorge, um vento danado aqui, Michele. Parece um furacão aqui, começou a chuviscar também. Enfim, o tempo tá virando, hein? Cuidado para voltar para casa hoje, hein, Mi? Mas olha, o fato é que o Corinthians vem trabalhando nos bastidores em 3 frentes, né? O plano dessa temporada. Primeira meta do Corinthians, enxugar o elenco, consequentemente a folha salarial. Muitos jogadores já saíram, outros ainda estão numa listinha de dispensa, né? A segunda meta da diretoria, pensando também na harmonia financeira do clube, apostar nas categorias de base. Check, né? Wagner Mancini vem fazendo isso, mas tem um terceiro item aqui nessa minha listinha imaginária, que é contratação. A torcida está angustiada, esperando reforços pontuais, carências do elenco, nenhum nome ainda para essa temporada, então existe muita expectativa em relação ao mercado da bola. Mas ontem, na entrevista coletiva após vitória por 3-0 para cima do Salgueiro, o Wagner Mancini garantiu que o Timão está sim ligado no mercado da bola. Olha só. O Corinthians está muito atento ao mercado, a gente conversa muito sobre isso internamente. É óbvio que às vezes a gente sabe da aflição do torcedor, mas a gente está muito atento a tudo isso. E aquele atleta
que a gente entender que realmente venha para vestir a camisa do Corinthians e ser um diferencial, com certeza a diretoria vai atrás e a gente vai em busca disso sim. E olha, gente, falei agora com a assessoria do Corinthians, delegação desembarcando neste momento dessa longa viagem, né, até Salgueiro, retornando agora à capital paulista. Corinthians se reapresenta amanhã, treinamento pela manhã no CT Joaquim Grava, e o Wagner Mancini prometeu folga ao elenco, provavelmente no fim de semana. A gente ainda não tem a programação oficial, já que o jogo de domingo contra o Mirassol foi cancelado, né, pelo menos por hora, devido à paralisação do Campeonato Paulista. Michele, volto com vocês. Jonas Campos, e aí, Corinthians? O Corinthians precisa de reforços. Esse sim precisa. É o que, aliás, não se movimentou. Não. Não se movimentou. Não, movimentou muito lá dentro. Veio da base, saiu. Eu digo em Vão termos sair 45, né? Saíram. Sim, é que 45 está falando muito também do Sub-23, do profissional. Não, eu falo em termos de mercado, né? Porque Palmeiras está se movimentando de maneira mais discreta, São Paulo está indo às compras, né? Não dá para comprar o orgânico, ele compra lá o que está na promoção. O Santos nem pode ir, o Santos está barrado. Por quê? Por causa das dívidas que tem e tudo mais. Mas né? ainda assim reformula a comissão técnica. Não, sim. Ainda assim teve essa movimentação. Mas contratação mesmo não dá para fazer. E o Corinthians está ali parado. Tá Passa no cartão. Mas não dá. Passa o cartão. Tem que pagar o cartão primeiro, Michele. A informação que eu tenho, pelo menos, é o seguinte. O Corinthians... o Roberto de Andrade falou o seguinte: se for para trazer um cara, aí entra até nessa linha aí, do Willian, do Éder, do Miranda. O Corinthians já fez muito isso. Muito. Agora, 3 anos de contrato. Tá cheio com o jogador lá jogou por causa 3 disso. meses. Se for para trazer um cara mais ou menos igual aos que já estão lá, não vai contratar mesmo. Vai contratar o quê? Se for um cara diferente. Aquele que vem para vestir a camisa, ser titular e ser um cara no destaque do time. Só que aí, assim, tem que ter a oportunidade de contratar esse cara. O cara está em final de contrato. O Corinthians não tem. De novo, exemplo do Gemerson. É que o Gemerson, se não ficar, vai ser um cara caro demais. Sim. Foram 4,5 milhões de reais para um jogador que, se não renovar, jogou 6 meses. Sim. Então, é um jogador que podia ser barato, que pode ser caro. Mas que vale quanto pesa. Mas era um cara bom, que estava querendo sair de lá, conseguiu uma rescisão. É isso. E o que o Corinthians quer, do meio para frente? O Corinthians quer um centroavante e um atacante. É isso que o Corinthians busca. Ah, mas zagueiro... Não. E se o Gemerson não ficar? Vão apostar no Bruno Mendes, no João Vitor, no Léo Santos. Não vai atrás de zagueiro. É do meio para frente. Mas, Michele, repito, precisa aparecer a tal da oportunidade de mercado, como eles tanto gostam de falar. Querem, mas tem que aparecer uma oportunidade de mercado. Até porque meia tem Casares, tem Luan. Sim, e gastou uma bala com o Luan, né? Ô, Garrafa, será que tá chovendo lá no Garrafa de novo? Conta uma coisa pra gente. Foi ele ali. Ei, Garrafa, que maravilha. Olha só, tem alguém passou aí atrás de você agachado, não sei o que foi. Então alguém tá segurando o guarda-chuva, né? Ô, Garrafa, como é que ficou a programação do São Paulo com a suspensão dos jogos desse final de semana pelo Paulistão? Você dá risada, né, Michele? O problema não é a chuva, Michele. O problema é raio. Eu morro de medo de raio. Porque eu já, em estádio de futebol, já caiu raio do meu lado, já caiu raio aqui no São Paulo, Esse é meu problema. Estou aqui prestes a pagar o mico, mas vamos lá. Vamos em frente aqui, vamos torcer para não cair. Nós estamos embaixo de uma árvore ainda, para variar, né? O negócio é o seguinte, o São Paulo vai acatar, obviamente, a decisão da federação de acatar a suspensão do campeonato, óbvio, né? Isso. Mas o São Paulo, na votação de hoje à tarde, foi o único dos grandes que votou a favor da judicialização do caso. Pelo São Paulo, a federação deveria ir à justiça, mas agora a maioria optou aí, ó. Eu tenho medo disso aí, Michele. Ó o trovão, hein? Ai, meu Deus do céu, vocês dão risada. A equipe aqui tá rachando, mas é perigoso esse negócio aqui. Então, só para complementar aí, que o São Paulo acabou acatando, deu maioria. O São Paulo vai dar folga para os jogadores nesse final de semana e fica aguardando a decisão de poder continuar treinando, esperando o clássico contra o Palmeiras. E aproveitando rapidamente, Michele, que o Daniel Alves não dá coletiva, hoje no Instagram ele entrou naquele local ali que o pessoal faz uma pergunta e você acaba respondendo, você faz muito isso. E nós pensamos aqui 3 posts do Daniel, né? Perguntaram para ele, se você fosse jogar
na lateral do São Paulo, você jogaria? Ele respondeu, eu jogo aonde me colocarem, até de goleiro se precisar. Como você lida com a crítica? Perguntaram para o Daniel. Ele falou, se ligar, dá M 3 pontinhos. E essa última é a mais polêmica, né? Perguntaram para ele, esse ano sairemos da fila? O Daniel respondeu, quem nunca teve na fila que atire a primeira pedra? Ou seja, saiu pela tangente. E é o que eu vou fazer porque está caindo raio aqui e eu estou embaixo de uma árvore, viu, Michele? Tchau, Garrafa. Sai logo mesmo daí. E aí, o que vocês acham? Ele falou que joga em outra posição, hein? Bom, boa notícia. Boa notícia. Se o Crespo, de repente, Então, achar que ele pode funcionar como ala, com 3 zagueiros, acho até que funciona. Papo furado. Chega na hora, vai lá pôr o técnico lá, faz bico. Não, eu jogo, mas ali eu não rendo o meu melhor. Aquele papo que a gente tá careca de saber. E a questão da fila que ele não quis responder, o que vocês acharam? Ele não vai se comprometer, né? Ué, mas tem que virar pra esse ano, lá. Vamos sim sair da fila. Não, eu também acho que nessa hora, o que ele pode... Se ele falar, vamos sair da fila, o que pode dar de ruim? Claro, vamos dar o nosso melhor otimista ali, confiante. Você vê como falta confiança pra esse pessoal? Mas às vezes também a pessoa responde ali, sabe? Como é que o Romário responderia essa pergunta? Romário, meu parceiro. Vamos ganhar tudo. Ganhar tudo. É isso mesmo. Mas ele é o homem dos gols, né? O Daniel. Hoje falaram na redação que ele não tinha uma técnica bem apurada. Você tá brincando. Quem foi o autor? Depois eu conto. Não vou revelar o nome. É estagiário. Eita. É estagiário. Estagiário. Ainda bem que eu não ouvi uma baboseira dessa. Vamos dar um cancelado nesse estagiário. Viu jogar? Não viu jogar. Então, claro, deve ter 15 anos. Mas mesmo assim. O pessoal está querendo saber quem que é o estagiário que falou. Eu não vou falar. Em respeito a você, Enzo, não vou falar. Tem nome italiano. Não vou falar. A Federação Paulista de Futebol acertou que vai conseguir, aliás, retomar o campeonato antes do final da fase emergencial no dia 30 de março. Maíra respondeu que não. 74% dos votos. Pessoal, por hoje é só. Obrigada, Celso. Valeu, Salazar. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijão. Até amanhã. Tchau. Cuide-se. Um beijo para minha filha Elis. Beijo.